Boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais uma leitura do livro Estrela de Luz, que nos abre a consciência, nos abre a mente e nos mostra os desígnios de Deus, os desígnios superiores dessa terra. Uma mensagem psicofonada pelo plano espiritual que nos mostra os bastidores da vida de Jesus na Terra e outras nuances, né, sobre a evolução humana na Terra. Nós vamos entrar no capítulo 25, Evolução dos animais no mundo superior. Doralina, muito confiante, continuou dizendo: Ismael, os animais que habitam os mundos superiores são os que já atingiram um grau de evolução maior. São mais evoluídos que os do planeta Terra, a não ser os que desencarnaram ali e estão esperando a próxima reencarnação para continuar sua evolução. Esses animais ainda são ligados ao mundo físico. Os que habitam o mundo estrela de luz, um planeta que já passou pelo processo de regeneração, são bem mais desenvolvidos. Eles têm uma maior capacidade de nos compreender do que os que se encontram aqui no mundo espiritual. Note que os animais nos ajudam a levar o socorro às zonas umbralinas. Eles têm seu ritmo de trabalho, mas fazem somente aquilo na Terra. Na Terra, eles se prestam a um serviço diferente. Lá no mundo estrela de luz, a triagem é feita da seguinte forma: os agentes das fazendas em que existem laboratórios de experiências intelectuais para testar a capacidade do QI, né, do intelecto no caso, né, dos animais, os colocam para fazer determinados serviços e observam os que se saem melhor. Os que conseguem realizar o trabalho mais bem feito e com maior rapidez são separados. Os agentes vão realizando essa triagem e revezando o setor de atuação dos animais. Os que conseguem se superar recebem a tarefa de orientar os outros. Nessa condição, deixam de ser comandados e passam a ser comandantes. Entre os beduínos no planeta Terra, o líder assume a liderança usando a força física bruta. Nos mundos superiores, adquire a liderança aquele que é mais inteligente. No momento em que passam a comandar, eles também começam a raciocinar, porque o raciocínio é o pensamento contínuo de planejar o que se deve fazer para dar continuidade à tarefa. Observamos então que os animais que estão na condição de comando começaram a raciocinar e dessa forma vão aperfeiçoando o seu trabalho e utilizando formas que o tornam mais rápido, construtivo e perfeito. E justo com o instinto de conservação que eles têm, que é de grande importância para a evolução de tudo o que é criado por nosso Pai. Esse princípio inteligente vai também se sublimando com a inteligência já conquistada
e com os pensamentos assíduos. Entram no ritmo e começam a pensar. A partir daí, vão conquistando novas oportunidades, adquirindo novas responsabilidades e tendo cada vez mais compreensão da vida. E assim seguem sentindo-se úteis e importantes diante dos nossos incentivos a eles pelos trabalhos realizados, pelo bem que participam com o esforço próprio e pelo estímulo à importância dos seres livres, buscando sua liberdade de pensamentos, raciocínios e ações. De repente, aquele animal começa a se sentir um Deus diante dos que ainda não sabem o que fazer e precisam ser comandados pelos outros. Os comandados passam então a observar que aquele que comanda aprendeu coisas que eles ainda não conseguiram, e então começam a segui-lo, tentando imitá-lo. Muitas vezes até por ciúme, ao verem que o outro consegue fazer coisas que eles ainda não aprenderam, às vezes um pouco de inveja por ser até saudável. Também o ciúme, nesse caso, é benéfico. Diante dessa ignorância, eles começam a se dedicar a buscar cada vez mais o seu ideal. Nessa corrida evolutiva, vamos separando em classes aqueles que se sobrepõem aos outros em nível de conhecimento, saber e responsabilidade. Isso aqui é importante, né? Lá nesse mundo, não só no Estrela de Luz, mas em mundos mais evoluídos, os animais, eles têm um intelecto, né, superior aos animais daqui da Terra. Eles são capazes de promover trabalhos complexos, né, que os animais daqui desse mundo não são capazes ainda, não é? Então, os animais que estão aqui ao nosso nível, eles fazem, às vezes, intercâmbios, né, com mundos superiores a esse. Quando os espíritos notam que eles estão mais evoluídos, né, intelectualmente, é feita essa triagem. Então, eles vão, fazem um estágio e por aí vai até eles conquistarem um corpo, vamos botar assim, mais evoluído, assim como o nosso corpo é, né? Lembrando que muitos animais nesses mundos superiores têm a mesma capacidade intelectual que um ser humano tem aqui na Terra, mas não o nível de consciência, né? Consciência e intelecto são coisas diferentes. Então vamos lá. Vamos começar aqui desse parágrafo. Nessa corrida evolutiva, vamos separando em classes aqueles que se sobrepõem aos outros em nível de conhecimento, saber e responsabilidade. Lembramos que nesse processo a responsabilidade é muito importante, porque ela cria a lealdade, que é o primeiro passo da evolução para os animais. Quando ele já consegue raciocinar continuamente, pensar e fazer, já deram um grande passo na escala evolutiva. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Para que um animal possa chegar a esse nível, necessita do trabalho feito em nosso mundo, nas fazendas, laboratório. Primeiramente, o animal tem uma desvinculação total de sua própria alimentação.
ele deixa de consumir carne e se alimenta de ração baseada em frutas elaboradas com gosto de carne. A carne deixa de fazer parte de sua cadeia alimentar. É importante, no início da evolução dos animais, que eles se desvinculem da alimentação carnívora para que comecem a respeitar uns aos outros. Passam também a ter horários determinados para se alimentar. O animal não precisa mais ir em busca de seu alimento, como acontece na Terra. Lembramos que lá, mesmo que o animal esteja encarnado, ele não está tendo uma vida espiritual, mas uma vida física. O corpo desses animais é mais sutil, porque o nosso planeta, em nível de densidade, é mais sutil que o planeta Terra. No nosso mundo, a proporção da alimentação dos animais é em torno de mais ou menos 10% do que eles consumiam na Terra. Então, eles comem bem menos, né? A saúde desses animais é muito mais equilibrada. Alimentam-se pouco e têm mais qualidade de vida. O tempo de vida física deles em nosso mundo está entre 150 e 200 anos de idade cronológica da Terra. Verifica-se que eles vivem muito mais em nosso mundo, alimentando-se pouco, trabalham bem mais e dormem em torno de 40% do que dormiam na Terra. Então, a rotina da vida é muito dinâmica em nosso mundo. No mundo estrela de luz, os animais precisam estar cada vez mais ativos. Seu pensamento não para de girar, não para e gira cada vez mais até atingir um nível de evolução suficiente para ser contínuo. Então, outra coisa que eles estão tocando aqui nesse assunto, né, que a gente sempre estuda, é essa continuidade de pensamento. O animal, um gato, um cachorro aqui na Terra, ele não tem um pensamento contínuo, ele não tem uma continuidade no raciocínio. Então ele tem picos, né? Ele vai para cima e vai para baixo, né? Quando ele necessita, por exemplo, o gato, o cachorro está com dor de barriga, então ele ativa aqueles conhecimentos básicos, né, de que ele precisa comer aquele matinho, né, para poder vomitar, botar para fora aquilo que não presta. Então o cachorro vai lá e come o matinho, o gato também come, né? E a partir desse raciocínio contínuo, quanto mais contínuo ele começa a caminhar, né, sem oscilar tanto, então ele está apto a ir para mundos superiores, para fazer estágios no mundos superiores, não é? Para que futuramente eles venham reencarnar num corpo já mais, um corpo mais completo, vamos por assim, né? Um corpo com um intelecto que vai permitir que eles se desenvolvam mais a parte emocional, a parte cognitiva, o intelecto, os sentimentos, né? Começa a desenvolver sentimentos. Então, o corpo também ajuda nisso. E esses espíritos superiores, junto com os animais que já estão com esse pensamento mais contínuo, auxiliam aqueles que estão em níveis inferiores a atingir, né? Mas isso leva milhares ou milhões de anos, né? Isso não é uma coisa rápida, né? Então vamos lá. Quando dormem, suas almas são transportadas para as dimensões espirituais e lá eles se desenvolvem novamente em tarefas edificantes vinculadas aos processos em que atuam na vida ativa. No mesmo setor,
para que continue pensando constantemente e não percam aquilo que foi adquirido. Nessa corrente de velocidade mental, cada vez mais a alma se encontra ativa, tanto dormindo quanto em estado de vigília. Então, vocês percebam também que esses animais, lá no estrela de luz, né, em mundos superiores a esse, eles são estimulados até quando dormem, né? Porque eles precisam, a mente, a alma, o espírito precisa ter estímulos constantes para que se desenvolvam dentro da cadeia evolutiva espiritual, não é? E cheguem ao nosso nível, não é? Então, voltando aqui um pouquinho, um gato, um cachorro, qualquer animal aqui da Terra, ele vai um dia se tornar um ser pensante como nós, um ser humano, vamos botar um humanoide em outro mundo. Então, todos os animais um dia eles vão evoluindo até chegarem ao nosso nível espiritual, físico e mental, né? Vamos aqui adiante. Os espíritos superiores que trabalham nessa organização têm grande evolução em nível de paciência e de moral, de amor e de sentimento fraternal, para que os animais possam se sentir como se fossem seus verdadeiros filhos, com o carinho que esses espíritos passam para eles e o grande amparo que recebem. Eles se sentem motivados a continuar cada vez mais buscando um maior grau de evolução intelectual e moral. É como uma roda que não pode parar para não perder o ritmo de velocidade. Então, constante, gente, constante, né? E é trabalhoso, né? Esses espíritos, como está aqui, precisam de muita paciência, muita evolução para poder esperar, às vezes, milhares de anos para aquele animal, aquele princípio espiritual chegar, né, a refletir, a raciocinar, né, a desenvolver emoções, saber resolver problemas. Então, tem várias etapas nesses laboratórios siderais, nesses laboratórios espirituais. Assim também é a mente desses animais, pensam constantemente, né? Depois de muitos milhões de anos de experiências em vários setores de trabalho, de despertamento intelectual e moral, os animais vão criando também, por seu próprio esforço, uma atmosfera espiritual em torno de si mesmo, né? Dessa maneira, dão origem à sua forma perispiritual, pelo esforço do seu labor e de sua mente, alimentada por pensamentos e pelos momentos repetitivos de elaborar e planejar que eles vêm fazendo há muito tempo na esfera espiritual. Depois que o animal ganha o pensamento contínuo, seu perispírito não se desintegra mais, né? O animal passa a ter uma individualidade que é conquistada por seu próprio esforço, por seu próprio trabalho, pela ajuda dos benfeitores espirituais que os intuem e os incentivam ao trabalho. Entre eles e os amigos espirituais há também um elo de amizade e gratidão. Esses animais recebem orientações constantemente dos espíritos superiores. Tudo isso, gente, é um preparo, naturalmente, para as provações, não é? Por exemplo, um animal aqui, um cão aqui na Terra, um pitbull morde alguém, ele não vai estar dentro da lei de causa e efeito, ele não vai receber, né, de volta aquilo que ele fez, né, de alguma forma. Ele não vai precisar reparar aquele dano que ele causou, aquela mordida, mesmo que ele mate alguém. Ao passo que esse animal vai
milhares de anos em evolução, ele vai criando uma consciência, ele vai criando uma regra moral e uma ética. Aí, quando ele cria isso, quando ele consegue desenvolver, se ele agredir alguém, né, com consciência do que é certo e errado, ele começa a sofrer, entrar nessa lei expiatória, né, a lei de causa e efeito, a lei da expiação, né? Então, até então, ele não tinha karma. Ao passo que ele evoluiu, ele começa a adquirir o karma e entrar aí no hall das provações também, não é? E aí somos nós aqui, por exemplo, na Terra, espíritos decaídos, aqueles que foram reprovados nessas provações, né? Nós somos aqueles que ficaram para trás, né? Aqueles que não querem trabalhar, né? Nós trabalhamos por uma questão de ter que comer e beber, uma questão de autossustento material. Nós, a maioria, não faz nada além disso, né? Em prol da caridade, alguma coisa altruísta, né? E muitos que fazem, estão começando a fazer algo nesse sentido, começam a se sentir os próprios enviados do Cristo, né? E caem em falhas, caem nos devaneios, né? Como vários médios aí caíram, né? E, além de médios, outras pessoas com entidades filantrópicas que se acham, que se julgam ali mais importantes do que a própria instituição. Então, mas a correção sempre vem com o passar do tempo. Nós somos aqueles que não querem trabalhar, né? Aqui na minha cidade, no país, no mundo, e vamos sofrendo as sanções das leis divinas. Quando menos esperamos, somos surpreendidos pela dor, né? Que a dor é a grande mola que impulsiona a humanidade. A dor é a grande lei imposta, né? Porque é um determinismo superior, determinismo de Deus, né? Quando nós não queremos mais progredir, não queremos mais andar, né? Quantas pessoas eu chamo? Vamos lá, vamos trabalhar médiums, né? Com capacidades, né? Mediúnicas, que eu percebo. E a pessoa até tem uma noção espiritual e tudo mais, porque às vezes vê espírito, vê isso, vê vulto, ouve, mas as pessoas não querem se espiritualizar, eles querem viver a vida mundana, né? Viver através como se fossem animais, não é? Instintivos, né? Trabalhar para comer, beber, né? Querem ter a sua prole ali perto, achando que aquilo vai ser o seu ponto de apoio, né? Que aquele sonho nunca vai acabar, se enganam redondamente, né? Todos nós somos separados, querendo ou não, daqueles que nos amam e também os que amamos somos separados, né? De uma forma ou de outra. E quando somos separados não temos preparo algum para lidar com isso, né? E muitos ficam até mais revoltados, né? E outros já começam a despertar, né? Despertar que sou eu, né? Eu tenho que crescer, eu tenho que me amar, eu tenho que buscar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me espiritualizar, que a vida não é só aqui, né? Então, vão sofrendo com doenças, né? Com karmas aí dolorosíssimos, né? E por aí vai. Então, é um alerta. Aqui o livro é um alerta já, né? Que a vida é trabalho, e trabalho abundante, trabalho espiritual constante, né? Nós não devemos deixar abandonar o trabalho espiritual para poder viver nossas vidas que já é aquilo que está ali escrito, né?
e teríamos que passar de qualquer maneira, né? Nós temos aqui que fazer algo além. Bom, vamos aqui. Última página. Sobre os animais, né? Eles desencarnam, passam a viver a vida espiritual e, vivendo-a, trocam de corpo. A espiritualidade, na espiritualidade, eles já passaram a ter o seu perispírito mais sublime, mais delicado e sutil. Diante dessa sutileza, eles também estão abertos a receber as intuições e inspirações dos benfeitores espirituais. Eis aí a transição. Os animais, como um todo, com todo carinho e amor, são levados a mundos primitivos. Olha só, viu? Estavam lá no mundo superior, aí vieram para cá, mundo inferior. Ou primitivo, pior ainda que o nosso, né? O nosso é inferior, o primitivo está começando do zero. Lá passam por processo de encarnação, não no corpo físico, mas na dimensão espiritual desses mundos, para que possam ter um novo corpo, uma nova vida, vivendo como espíritos elementais, que têm o papel de trabalhar na natureza dos serviços mais pesados, na preparação desses mundos para que um dia possam ter condições de recebê-los. Mas lembrando que no reino elementar, esses espíritos que atuam na natureza têm grande capacidade intuitiva para receber inspirações e orientações dos espíritos superiores, e assim seus trabalhos podem ser executados em perfeita sintonia. Contudo, o instinto de conservação continua muito forte em toda a sua trajetória de vida, já que eles precisam desenvolver cada vez mais sua capacidade de raciocínio. Interessantíssimo isso, né? O que ele quer dizer aqui, né? O que são os seres elementais, né? Então, eles saem daquele mundo superior, né, com um corpo mais sutil, eles vêm para cá, e aqui, na Terra, por exemplo, eles vão desenvolver, vão ter que reencarnar no próprio plano espiritual, né? Vão ter que renascer ali e receber um perispírito novo. É isso. Vem de lá sem perispírito, né? Sem forma, e vem para cá para receber uma forma física. E reencarna lá no plano espiritual, recebendo assim um perispírito. Né? Seres elementais são o que as pessoas veem por aí, correndo, né? Gnomos, duendes, né? Não vamos, isso não é engraçado, né? É engraçado em algumas rodas de amigos, mas eles existem, né? São seres elementais. O que eles fazem? Eles ajudam as matas, né? No plantio das matas, eles ajudam a preservar a natureza, no cuidado com os animais. Então, eles ajudam a natureza, eles ajudam o ecossistema. Eles são aqueles que sustentam o ecossistema e são orientados pelo plano espiritual superior. Porém, eles têm o instinto de conservação. O instinto de conservação pode lhes levar a cometer erros, né? Cometer crimes, né? Então, o instinto de conservação nos fala assim: se alguém me ameaça cá, eu vou eliminar aquela pessoa antes que ele me elimine, né? Isso é um instinto de conservação, vamos botar assim, muito exacerbado, né? E daí, isso pode descambar para coisas piores, né? Então, esses seres elementais que vieram de lá do outro mundo, vieram para cá, eles não são perfeitos, né? Não são perfeitos, não são criaturas puras, né? Mas eles têm uma forte ligação com os espíritos superiores, porque os amaram, né? Pelo processo de amor, de doação daqueles espíritos, milhares de anos. Então, eles criaram um vínculo, um elo
irrompível, entendeu? É um vínculo irrompível, em que eles escutam, né, os desígnios dos espíritos superiores. Mas, porém, a nível de lhe tratar um com o outro, a coisa pode ser um pouco diferente, né? Já que aos poucos é dado livre-arbítrio a eles também, né? De fazer o bem ou fazer o mal, né? E aí os espíritos superiores não vão interferir, porque o espírito precisa entrar na cadeia, na repetição da dor. Lei de causa e efeito. Eu faço uma coisa errada, recebo aquilo de volta, tem que reparar aquele erro de alguma forma, né? Esses espíritos são dirigidos por espíritos superiores que são comandados e recebem ordens do próprio Deus, nosso Pai Criador, e assim passam a ter a sua individualidade e vão atingir a evolução como seres divinos que caminham para a eternidade. Mas nessa trajetória, no reino elementar, viverão ainda por bilhões e bilhões de anos. Olha só, bilhões de anos eles ficam naquela condição de seres elementares, né? Até chegar o momento de ter a sua primeira experiência reencarnado como homem, né? Gente, lembrando que um gnomo, um duende, que as pessoas veem passar, correr, aquilo tudo, eles estão no meio da matéria, entre a matéria e o plano espiritual. Eles estão encarnados. Porém, o corpo deles é um pouco sutil, que nos foge à percepção visual. Mas algumas pessoas que têm uma certa clarividência, uma certa mediunidade, conseguem ver, entendeu? E tem alguns desses seres que conseguem se materializar, né? Fazer uma materialização agênese, que é chamada, né? Utilizando elementos fluídicos da natureza. Consegue se mostrar para aquela pessoa, né? É um exemplo aqui. Então, vamos lá. Esses espíritos são dirigidos pelos espíritos superiores e são comandados e recebem ordens do próprio Deus, nosso Pai Criador. E assim passam a ter a sua individualidade e vão atingir sua evolução como seres divinos que caminham para a eternidade. Mas nessa trajetória, no reino elementar, viverão ainda bilhões e bilhões de anos até chegar o momento de ter sua primeira reencarnação como homem. Nas primeiras reencarnações ainda terão muita dificuldade, já que o espírito, quando reencarna, perde um potencial imenso, né? Para que possamos avaliar a perda, quando o espírito está desencarnado, tem um raciocínio em 100 graus da sua capacidade de raciocínio e de 100%. Sua capacidade de raciocínio de 100%. A sua capacidade de visão também é de 100%, assim como sua capacidade de sentir. Mas quando se reencarna, só consegue absorver, depois de muito esforço e dedicação, 20% do que traz em sua bagagem evolutiva, né? Por seu esforço e dedicação, iniciará uma nova etapa evolutiva, visando a atingir as metas necessárias para ser compreendido pela lei da afinidade, que começa ali e assume as evoluções em grupos afins. Grupos, né? Eles começam a se agrupar de acordo com as necessidades e a afinidade intelectual, né? Tem ali os neandertais, né? E Homo sapiens, eles andavam em grupos que eram reconhecidos entre eles, né? Em outro que era reconhecido. Aqui, como ele está dizendo, o espírito ele tem uma visão, um raciocínio de 100%. Quando ele está no corpo físico, na sua primeira encarnação, ele perde aquilo tudo, né? E se torna quase que um símio, né?
macaco um pouco mais inteligente. E daí ele vai se desenvolvendo naquele corpo pesado, denso, aquele corpo físico, grosseiro. Isso é necessário, né? Porque o excesso de dificuldades que ele tem vai ajudar a desenvolver ainda mais o intelecto, ainda mais as habilidades, ainda mais a moral e a ética, né? Quanto mais dificuldade o princípio espiritual tem, mais ele vai ganhar conhecimento. Como eu citei agora há pouco, os animais que sentem dor de barriga vão para o mato e ninguém entende por que ele está comendo aquele mato ali. O gato lá de casa, de tanto me enxergar, ficar me observando abrir a porta de casa, um belo dia ele pulou e abriu a maçaneta, abriu a porta sozinho para sair. Não é? Então eles são observadores. E com bilhares e bilhões de anos eles vão estudando, analisando, eles vão aprendendo, observando e fazendo, não é? Por isso você pensa, os neandertais produziam arco e flecha, nem que seja de pedra polida, mas como eles aprenderam isso, né? Da onde veio esse conhecimento? Então nós ficamos aqui, né? Todos fiquem com Deus, a gente vai se encontrar aí. Isso aqui é um vídeo gravado, que eu vou gravar, deve aparecer na segunda-feira de manhã ou à noite para vocês. Então fiquem com Deus, até o próximo domingo.